Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista. Hoje nós estamos recebendo a vereadora, a professora Cris Vicente, e o Wesley, que é presidente da organização Tibira de Tupã. Ela começou como um coletivo, hoje é uma organização, e nós estamos falando sobre o mês de conscientização, sobre os direitos da sociedade, principalmente das pessoas e das suas individualidades, e como a gente pode trabalhar para que a gente consiga viver numa sociedade de respeito e uma sociedade mais justa para todos. Wesley, no primeiro bloco nós falamos bastante sobre o mês, sobre os eventos que acontecem, a questão da legislação. Agora eu queria que você nos falasse sobre a criação do hoje Organização Tibira, que surgiu como um coletivo, né? Como é que surgiu essa ideia? Quem deu início a esse trabalho e como é que vocês estão aí estruturados, desenvolvendo as suas ações? Perfeito. Assim como todas as outras esferas, né, de movimentos sociais da sociedade civil, o coletivo ele surge ali na necessidade de uma movimentação civil para garantia, né, do que nós estávamos falando no bloco anterior, de políticas públicas. Então, assim como existem, né, essas associações de proteção aos animais, associações de proteção ao idoso, à criança, todas essas associações surgem quando a esfera pública falha, né? E aí é necessário a sociedade se organizar para levar essa insatisfação a algum lugar, né, a atender essa demanda. Então, o coletivo, inicialmente, né, coletivo Tibira de Tupã, surgiu no ano passado, em fevereiro, 2022, isso, em fevereiro de 2022, com essa necessidade, né, os LGBTs daqui do município de Tupã, em associação, né, em parceria, nós fomos ali um chamando o outro, até que nós fizemos a primeira assembleia, de fato, e começamos os trabalhos. Atualmente se chama Organização LGBT+ Tibira de Tupã, justamente porque nós estamos nesse processo de institucionalização para nos tornarmos uma organização da sociedade civil, o que popularmente é chamado e conhecido como ONG. Né? Então, é uma forma ali de nós nos institucionalizarmos como pessoa jurídica e não mais como um movimento organizado de CPFs, né? De pessoas, pessoas físicas de fato. Eu lembro que nós acompanhamos, até a vereadora Cris sempre apoiou, né, o trabalho e o surgimento do coletivo. Nós tivemos um evento que foi promovido, né, vereadora, aqui pela Justiça aqui em Tupã, e nós tivemos, lá estava um pouco do início desse trabalho. Então é importante a sociedade organizada. Sim. Como Wesley falou, quando o poder público não alcança, né, determinado grupo de população, as pessoas precisam se organizar para que elas tenham pelo menos um mínimo de direitos garantidos. E acho que foi nesse intuito, né, que vocês criaram inicialmente coletivo, agora associação, e que tem assim, o nosso apoio, né, como legislador. Eu apoio, tem alguns vereadores assim, que também apoiam, né, mas a gente vai conquistando, né, os outros também não são contra, mas também algumas vezes o pensamento, como é um pensamento muito característico, muito... Acaba sendo até conservador, conservador, né? Um pensamento mais conservador, mas eu acredito que esse conservadorismo é por conta de não conhecer, né, o que está acontecendo, não conhecer o que as pessoas passam, pelo que elas passam. E como eu disse inicialmente, quando a gente coloca tudo numa esfera de sexualidade, é difícil para as pessoas compreenderem isso, porque não é só o grupo LGBT+. As mulheres também têm problemas com a questão da sexualidade. Então, a sociedade em si é muito machista. Mas, quando a gente tem essa busca desses direitos, a promoção desses direitos, das políticas públicas, quando a gente começa a dar visibilidade, espaço para que eles se manifestem, a gente começa a fazer uma pequena mudança, né? Tanto aqui na nossa cidade, que é uma cidade conservadora, quanto no estado, quanto nas federações e municípios em geral. Mas é um ponto importante para que a gente trabalhe, é um ponto importante para que a gente possa começar, né, fazer alguma diferença, fazer algum efeito. E essa organização ela está fazendo isso, né? Então, quanto mais pessoas souberem que existe, mais pessoas vão agregar ao movimento, e o movimento vai se tornar um movimento grande, e um movimento importante, e um movimento que vai conseguir
garantir alguns direitos, pelo menos inicialmente, mas buscar outros direitos também que fazem parte da cidadania. O Wesley, o que quer dizer Tibira, né? É uma sigla, é referência a alguma coisa? Tibira, na verdade, foi um resgate, né, que nós, enquanto tupanenses, tentamos fazer. Como nós vivemos em um município extremamente influente ali nas questões indígenas, não é à toa, né, que o próprio nome do município é o nome de um deus indígena, a maioria das ruas possuem nomes indígenas, temos um dos maiores acervos museológicos indígenas da América Latina. Então nós tentamos ir nessa mesma veia, né, de trazer à tona a importância dos povos originários. Tibira na verdade, um conceito, né, uma terminologia do povo tupinambá, mas foi no sentido de resgate histórico. Porque Tibira é registrado como o primeiro caso de morte por LGBTfobia no Brasil, datado ali no período de 1600, quando os colonizadores franceses chegaram ali na região Nordeste. Então existia ali a população tupinambá e uma dessas pessoas era o que eles acharam, né, que se chamava Tibira, que ficou conhecido como indígena Tibira do Maranhão. E aí, por ele ter práticas homossexuais, ele foi morto a tiro de canhão, né, partido ao meio, uma morte ali extremamente horrível, para que justamente sua alma fosse salva. Então, por ser o primeiro caso de registro de morte por LGBTfobia do Brasil e também ser indígena, nós resolvemos trazer aí a questão do indígena Tibira do Maranhão como nome representativo da nossa instituição. Mas no caso Tibira, né, para a população ali da etnia tupinambá, era equivalente a falar homossexual, gay. Né? Então era o que hoje nós brancos utilizamos para falar que a pessoa é homossexual, eles falavam Tibira. Então é algo que já acompanha a nossa sociedade há muito tempo. E vocês usam como um símbolo, né, do que vem acontecendo e das mudanças que vocês buscam. Exatamente. Vocês se reúnem, existem eventos, como é que trabalha agora que vocês são uma organização, né, buscando aí um espaço na sociedade, como é que é a dinâmica de trabalho de vocês? A organização Tibira, ela se desempenha ali em diversas esferas da sociedade civil, né, como eu disse anteriormente. Então, dentro ali, né, da nossa organização, existem diversos afiliados. Cada um desses afiliados possui as suas profissões e justamente por conta de toda essa pluralidade, né, de capacidade mesmo desses membros, nós conseguimos ali agir na esfera da saúde pública, das políticas públicas, do direito, da cidadania, da educação. Né? Então tanto é que no ano passado nós realizamos ali a primeira Semana da Diversidade de Tupã, que foi uma série de eventos, de palestras em parceria com instituições de ensino, com o próprio Museu Indiavanuiri, a qual a gente tentou, como a professora Cris falou, desmistificar o olhar que as pessoas acabam tendo da pauta LGBT. Né? Então, eu acredito que esse processo de desmistificação é muito importante para que as pessoas passem a ter um olhar mais humanizado. E para que isso seja necessário, a gente precisa estar atuando ali nessas diversas esferas. Né? Então, nós nos organizamos através de assembleias que são feitas mensalmente ou quinzenalmente, em casos ordinários. E aí, nessas assembleias, nós vamos tratando dessas pautas, pensando ações, pensando eventos, tais quais a gente vai realizar aí durante esse segundo semestre do ano de 2023. Quem quiser participar, a gente sabe que as pessoas, né, vem uma entidade, uma organização, querem participar. Procuram vocês, como é que funciona, né, para acompanhar o trabalho? Eu peço que as pessoas que estão em casa, que se interessaram por essas questões ou que queiram também estar acompanhando a programação da organização, entrem através do Instagram, né, o nosso principal meio. Existem também os canais no Facebook, o nosso site oficial, Organizacão, né, não dá para colocar o C cedilha, Organizacão Tibira de Tupã.
através das plataformas digitais, a gente está sempre divulgando datas de assembleia, data de eventos, inclusive aproveitar aqui a oportunidade para divulgar um evento que vai ser realizado neste sábado. É o primeiro mutirão de retificação de nome social e gênero que vai ser realizado aqui em Tupã, junto à Defensoria Pública do Estado de São Paulo. É uma campanha muito importante para o exercício da cidadania, a qual pessoas travestis e transexuais podem estar fazendo a regularização dos seus documentos, da certidão de nascimento, RG e demais documentos de forma completamente gratuita. Né? E é uma importante campanha, justamente se nós pararmos para pensar que é uma população que vive em situação de vulnerabilidade social e que às vezes não tem ali o valor alto para custear todas essas regularizações. Então o evento vai estar acontecendo na Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Rua João Tavares do Couto, número 15, neste sábado, às 8 horas da manhã, completamente gratuito. A pessoa só precisa aparecer lá com o RG ou CPF ou CNH em mãos, passaporte, caso houver, certidão de nascimento e o comprovante de residência. Então, dia 15 de julho, um sábado, um evento em parceria, a Organização Tibira e a Defensoria Pública, para aquelas pessoas, existe uma lei, né, até importante isso, que as pessoas podem fazer a mudança, né, a questão do nome social, como se diz, fazer essa transição, com apoio à orientação jurídica que vai ser prestada ali. Então, exatamente, as pessoas que quiserem podem comparecer lá, não precisa inscrição, nada, só ir até lá. Somente ir até lá. E aí eu convido também as pessoas a acompanharem, né, o coletivo, a organização nas redes, justamente para ficar por dentro dos próximos eventos. Ainda este ano nós teremos o primeiro Miss Diversidade de Tupã, um evento ali de promoção dos direitos humanos. Já tem data? A data ficou definida para o dia 7 de setembro. Certo. Então vai ser um importante evento. Teremos aí também a segunda semana da diversidade de Tupã, que vai acontecer agora em agosto. E também, por último, em culminância, teremos aí a segunda parada do Orgulho LGBT de Tupã, que vai acontecer na Avenida Tamoios e que vai estar aí em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do programa Mais Orgulho, que é um programa realizado pelo próprio governo do Estado de São Paulo, de fomento a paradas do Orgulho LGBT. E esses eventos todos buscam dar visibilidade as ações de vocês, né? Exatamente, é essa promoção mesmo da cidadania, né? No caso, a gente colocou até um nome bem emblemático para esse mutirão, que é Respeito Tem Nome. Porque muitas das vezes o nome não é respeitado, cria-se ali questões vexatórias, né? Porque você olha uma mulher e aí chama por um nome masculino, gera todo aquele constrangimento, né? Todas essas questões morais e que às vezes, inclusive, acaba apartando essas pessoas de alguns serviços públicos. Então, por exemplo, a pessoa vai até uma UBS e não tem o seu nome respeitado. E aí, consequentemente, ela deixa de fazer o acompanhamento médico, deixa de fazer triagens, deixa de fazer prevenção. Então, esses processos, né, é muito importante para o efetivo exercício da cidadania, como também para que essas pessoas possam ocupar determinados locais sem que haja necessariamente esses momentos, né, vexatórios. Porque também, por um lado, a pessoa que está atendendo ali, ela não pode, né, fazer a colocação de um nome que não aquele que está registrado, então tem toda essa questão da legislação, né, e essa mudança aí vai resolver essa questão como um todo. Legitimar mais do que tudo, né? Uma questão que já deveria ser legítima, mas já que é necessário, às vezes, eles fazem essas exigências justamente num processo ali de constrangimento, vai ser algo resolvido a partir do momento que essas pessoas tiverem seus nomes, né, seus documentos, suas certidões de nascimento regularizadas de forma gratuita. Tá certo. Vereadora, nós estamos indo para o final do nosso bate-papo aqui, recebendo o Wesley, a sua presença aqui, e a senhora dando voz para questões tão importantes, como uma legisladora, uma educadora, sempre acompanha essas questões e agora podendo trazer o debate para a esfera pública. Eu gostaria de falar um pouco sobre o que ele falou dos direitos, assim, nome é uma coisa muito importante, né? É muito importante para qualquer pessoa. Então, o nome que você carrega para a vida toda e, às vezes, o nome é o que vai te definir enquanto cidadão dentro de uma sociedade. E como educadora, eu tenho assim muitos casos de crianças, de jovens, de adolescentes que precisam desse nome social
e eles não têm esse nome social, ou não têm esse nome social respeitado, muitas vezes pelas pessoas não entenderem mesmo, né? Os agentes de serviços públicos, por exemplo, é o questionamento, eu não sei se eu chamo assim, se eu chamo assim, como que eu devo chamar? Isso também é um problema, né? Mas, enfim, isso não só atrapalha os direitos garantidos, o Wesley falou da saúde, mas da educação também. Porque eu tenho muitos alunos que eles saíram da escola porque eles não conseguiram conviver com essa situação, que é uma situação muitas vezes vexatória. Eles se sentem constrangidos, eles não se sentem acolhidos, eles não se sentem fazendo parte daquele social, daquele grupo de alunos, por exemplo. Então, muitos alunos desistem da escola, que é um lugar que deveria favorecer o convívio múltiplo, né? O convívio plural de todas as pessoas, garantir que todas as pessoas sejam vistas como iguais ali dentro. Então, a gente luta para que isso aconteça. Apesar de toda essa pressão social que a gente tem, todo esse conservadorismo, toda essa falta de informação, e as coisas que acontecem, que ocorrem dentro de uma escola, que são muitas, o Wesley sabe porque ele é professor também, uma das garantias da educação, que é uma das coisas, os pontos principais, né, para uma pessoa, para o desenvolvimento intelectual, cognitivo e social de uma pessoa, eles não têm esse direito. Eles têm o direito, mas eles não conseguem conviver com essa diferença lá dentro, porque isso machuca, né? Isso dói. Então, a pessoa, ela vai, chega um momento que ela fala assim, eu não aguento mais, eu estou sozinho, eu estou lutando sozinho, né? Então, eu tenho muitos casos na questão desse nome social, que eu acho que é um movimento que vocês vão fazer muito importante, porque vai garantir que essas pessoas realmente tenham o nome social delas e que elas possam adentrar em todos os espaços públicos e ser respeitada a partir daí. Porque, como eu disse novamente, o nome é essencial para uma pessoa. É o que vai identificar essa pessoa dentro de uma sociedade. Então, eu só queria falar um pouquinho sobre isso, porque é a minha visão, né? É o meu trabalho como educadora, e eu vejo muito isso acontecer, muitos alunos desistindo da escola por conta de nome social. Indo ao encontro da fala da Cris, que é muito importante, a última pesquisa realizada a nível nacional demonstrou, né, de forma científica justamente essa experiência que a Cris teve, né? A pesquisa evidenciou que na população de travestis e transexuais a partir dos 15 anos, 71% delas acabam evadindo da escola durante o ensino médio, né, que é ali a partir dos seus 15 anos, quando elas começam esse processo de transição de sua identidade de gênero, né, de adequação com a mesma. Então, se nós formos parar para pensar nesse nível que é extremamente alto, né, 71% delas evadem, ou seja, pouquíssimas delas concluem essa etapa tão importante do ensino, isso eu acredito que só reforça ainda mais os dados que nós temos, tanto de prostituição, quanto de violência, né? A expectativa de vida de uma travesti ou transexual é de 36 anos, enquanto que de uma pessoa da sociedade vista como, muitas aspas, né, normal, é ali 80. Então, por que essa população específica morre jovem ainda, com 36 anos? Justamente por conta de todas essas questões de violência. E a gente só vai conseguir superar esses índices se nós conseguirmos, de fato, mudanças na sociedade. Obrigado, Wesley, pela sua vinda, pelas ações que vocês desenvolvem, né? A Cris lembrou bem, é um educador, preside essa organização. A gente agradece também a presença aqui do Vinícius, do Flávio, que fazem parte da criação e do desenvolvimento das ações, e que a gente possa, cada dia mais, viver numa sociedade em que todos são respeitados por serem pessoas, por serem humanos, né? Não por uma sigla ou por algo que a gente ainda tem que lutar, mas a gente caminha, né? A democracia é um processo em construção, né? Então, nós vamos caminhando cada vez mais e espero que a gente possa um dia estarmos aqui para falar de outras ações e avançar um pouco mais nesse debate. Obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade, a disponibilidade e essa visibilidade aqui que o programa está proporcionando. É uma pauta tão carente e tão importante. Obrigado. Vereadora, obrigado pela sua vinda e por trazer o debate da sociedade um tema tão importante. Eu que agradeço pelo espaço e a gente vai estar sempre lutando, né, pelas minorias, né, como dizem, porque faz parte da nossa vida e a gente precisa tentar mudar um pouquinho a nossa sociedade. Acho que a gente começa por aí.
Isso é muito importante. Obrigado, vereadora. Obrigado a você de casa. Hoje nós recebemos a vereadora professora Cris Vicente, o Wesley, tivemos também convidados aqui acompanhando, o Flávio, o Vinícius, ajudando na elaboração dessa pauta e no desenvolvimento desse programa. E o Wesley deixou um convite. Dia 15, Defensoria Pública e também a organização Tibira estarão desenvolvendo uma ação. E não é nenhum benefício, é a legislação, é a lei que garante o direito às pessoas de mudarem o seu nome social, fazer a transformação que a pessoa deseja no seu nome. Então, se você tem dúvidas, se você pode ou não pode, dia 15 de julho, a partir das 8 da manhã, ali próximo à rodoviária, a Defensoria Pública está de portas abertas para a sociedade. Se você perdeu o prazo, procure novamente o Coletivo Tibira, hoje a organização, por meio do Instagram, procure também a Defensoria, que você terá toda a orientação. Obrigado por nos acompanhar. TV Câmara é uma TV criada para que nós possamos dar espaço para toda a nossa sociedade. Nós ficamos por aqui e até o próximo programa.